pessoal, eu sou a Duda da Minutins e hoje eu vim falar com vocês sobre o Microsoft To Do. Bom, o To Do é uma ferramenta de organização de tarefas da Microsoft. Então, se você costuma anotar atividades em papéis, planilhas ou até mandar mensagens para você mesmo no Teams ou no WhatsApp, né, para não esquecer de alguma coisa, talvez não, com certeza essa ferramenta possa te ajudar bastante no seu dia a dia. O To Do, ele tem um diferencial, que é fazer parte do ecossistema do M365 todo. Então, além de ele te ajudar na organização, né, dessas atividades, ele conversa com ferramentas como o Outlook, o Teams, o Planner. Para a gente acessar o To Do da forma mais fácil possível, você vai entrar no seu navegador e você vai colocar aqui portal.office.com. Aqui vai abrir o nosso portal do Copilot M365, que é onde a gente consegue encontrar todos os aplicativos que a gente tem acesso nessa suite de aplicativos. Eu já tenho alguns aplicativos fixados aqui. A gente pode vir aqui nesses mais aplicativos e procurar o To Do, ou a gente pode simplesmente procurar ele por aqui, tá? Digitando. Então tá aqui, ó, o To Do. Inclusive, a gente pode, né, já fixar ele ali. Logo quando a gente aperta nessa suite de aplicativos, a gente consegue fixar ali, como um atalho já mesmo. Eu sugiro que vocês já fixem ele aí, porque com certeza hoje, depois do vídeo, vocês vão usar bastante, tá? Então vamos fixar ele aqui e abrir ele aqui numa nova janela para a gente poder trabalhar nele a partir de agora. Bom, estamos aqui no meu To Do, né? Mas é importante que vocês saibam que eu mostrei aqui para vocês como a gente acessa ele pela web, né? Essa aqui é a versão do To Do pela web. Mas a gente também consegue baixar um aplicativo para mexer direto nele da nossa máquina, tá? Do nosso computador. Ou a gente também consegue baixar, a gente também consegue baixar um aplicativo do To Do para o nosso celular. Então a gente não precisa necessariamente estar no computador para fazer o acompanhamento das nossas tarefas que vão estar no To Do. Aqui, vocês estão vendo que o To Do já abre dentro desse filtro de meu dia, tá? É um filtro, um recurso aqui de meu dia, porque aqui vai ter todas as atividades que eu vou priorizar para o meu dia hoje. Só que a gente pode ver que tem outros filtros aqui. E eu vou começar a criar tarefas com vocês direto aqui nesse de tarefas. E por que isso? Porque fica mais fácil da gente entender como a ferramenta organiza as informações quando a gente já tiver uma tarefa de verdade para a gente trabalhar. Eu poderia criar uma tarefa aqui, tá? Direto vindo no meu dia, só que as tarefas que eu crio aqui no meu dia, elas são para hoje. Então, se eu entrar aqui amanhã, elas vão ter sumido, porque são tarefas para o meu dia. E quando eu vim aqui e crio tarefas dentro desse filtro de tarefas, daí sim, tá? A tarefa vai estar aqui até eu concluir ela. Então, a gente vai começar por aqui. É bem simples pra gente criar uma tarefa. Eu vou começar criando aqui já uma tarefa que eu preciso revisar o roteiro do vídeo de To Do, tá? Do To Do, que é o que eu tô fazendo hoje. Então, eu preciso revisar essa tarefa. E eu vou dar um Enter aqui e a minha tarefa já vai estar inserida ali. Agora, eu vou inserir outra tarefa que vai ser gravar um vídeo sobre reuniões com o Copilot. Aí aqui, antes da gente dar um Enter e já inserir aí a nossa tarefa, eu quero que vocês vejam que a gente tem aqui uns recursos rápidos da tarefa, que eu posso definir uma data de conclusão para ela já tem 3 sugestões aqui, pode ser hoje, amanhã ou na próxima semana, já segunda-feira, ou eu escolho uma data, abro o meu calendário aqui e escolho uma data para eu concluir essa tarefa. Aqui a gente tem a opção de adicionar um lembrete sobre essa tarefa. Como eu coloquei que essa tarefa vai acontecer, né, ela precisa ser concluída só no dia 27 de agosto, que é daqui um bom tempinho, eu posso vir aqui e pedir para ela me lembrar na próxima semana que essa tarefa precisa ser concluída no dia 27. E vejam que tem um horário aqui também, então eu escolho também o horário do lembrete. Se eu não quiser nenhuma dessas opções, eu clico aqui e escolho a data e o horário que eu quero ser lembrado, tá? Eu vou colocar para me lembrar semana que vem, às 4 horas da tarde. Aqui no filtro eu também consigo selecionar outros horários. Então eu vou salvar aqui. E tem um outro recurso, uma outra funçãozinha aqui que é bem legal também. Para quem faz uma mesma tarefa todos os dias, na hora que chega, na hora que começa a trabalhar, tá? Ou na hora que vai embora, por exemplo, precisa fazer uma revisão para poder sair, tá? Então, é bem legal esse repetir, porque a gente cria uma tarefa uma vez só, tá? E a gente vem aqui em repetir e a gente coloca
quando ela deve repetir, se é diariamente, dias da semana, semanalmente, né? Ou a gente personaliza ela. A minha eu não quero que ela repita, tá? Porque é uma tarefa bem específica. Então, em vez de eu dar Enter, agora eu só vou clicar aqui em adicionar para mostrar para vocês que a gente também consegue usar o mouse, tá? E também adicionar ela dessa forma. Então, agora eu vou adicionar mais uma tarefa aqui para a gente poder ir acompanhando ela depois. Então, eu vou colocar aqui, ajustar capa do vídeo de notebooks. Então, a princípio, essas duas tarefas aqui, eu só coloquei o nome delas. Eu posso vir aqui, depois que eu já criei uma tarefa, eu posso abrir ela, tá? Então, quando eu clico nela, aparece essa barra lateral com vários outros detalhes que a gente pode adicionar na tarefa e aqui que o to-do começa a ficar mais interessante, tá? Porque a tarefa deixa de ser apenas um título, né? Apenas um lembrete aqui e passa a reunir todas as informações relacionadas à atividade que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, a gente consegue vir aqui, olha, aqui tá o título da tarefa, né? Aqui eu consigo marcar ela como importante nessa estrelinha, ó. Daí ela já foi como prioridade, eu vou mostrar pra vocês depois por quê, tá? E aqui a gente consegue adicionar uma etapa para nossa tarefa, tá? Então, no meu caso, revisar roteiro de um vídeo, eu poderia dividir essa tarefa em etapas menores, que poderiam ser o que eu preciso revisar? Eu preciso revisar a introdução, aí aqui eu dou Enter, ó, passo para a próxima etapa. Então, eu vou adicionando aí quantas etapas eu achar necessário e conforme eu vou concluindo cada uma dessas etapas, eu venho aqui e já seleciono a etapa que eu concluí. Se eu quiser, eu posso retirar esse concluir também. O importante é mostrar para vocês, quando a tarefa estiver fechada, que essa barra lateral não vai estar aberta, a gente pode fazer um acompanhamento também por aqui, tá? Então, olha, eu tenho 3 etapas e 0 concluídas. Quando eu concluo uma, aqui já altera também, tá? Então, pequenos detalhes aí que podem fazer diferença. Então, adicionei aqui as etapas, né? E a gente tem esse filtro aqui de meu dia. Então, tô aqui nessa tarefa de revisar e se eu quiser eu posso colocá-la como prioridade aqui nesse filtro de meu dia. Ela vai aparecer aqui também, ó. Vejam que a gente tem uma atividade aqui. Quando eu coloco para adicionar, já vão ter 2 atividades aqui nesse filtro de meu dia. E a gente pode tirar o momento que a gente quiser. Então, eu vou adicionar de novo para a gente poder ver depois ali. Aqui a gente tem o lembrar, que eu mostrei para vocês anteriormente. A gente tem data de conclusão e a gente pode colocar para repetir a tarefa se a gente quiser. Conforme eu vou adicionando as informações aqui, vocês vão vendo, tá? Que aqui também vai adicionando as informações. Então, eu vou colocar uma data de conclusão. Outra função bastante útil que a gente tem aqui dentro dessa tarefa são as categorias. Eu vou clicar aqui e eu vou escolher uma categoria que faça sentido, que eu já criei, tá? Importante vocês saberem que essas categorias, tá, que estão aqui, que estão aparecendo para vocês, elas não são exclusivas do To-Do. Elas vêm do próprio sistema aí do Microsoft 365. Elas são as mesmas categorias que a gente utiliza em outras ferramentas, como no Outlook e no calendário, tá? Então, normalmente eu crio e organizo essas tarefas lá por dentro do Outlook. E depois elas aparecem aqui e nas demais ferramentas para eu conseguir categorizar as minhas tarefas e, por exemplo, as minhas reuniões, tá? Vou fazer reuniões externas, vou fazer reuniões pessoais, tem algum outro compromisso, então eu consigo categorizar tudo isso. Isso ajuda bastante a manter uma lógica única de organização, por tarefas, por classificação. E essas classificações, elas têm um propósito, tá? Além da organização visual. Tem uma ferramenta chamada Viva Insights, que dentro do M365, que também consegue utilizar essas informações, tá? Essas categorias, essas classificações, elas vão virar dados. O Viva Insights é uma ferramenta voltada para acompanhar hábitos de trabalho e ajudar vocês a entender melhor como distribuir o seu tempo, né, entre focos, reuniões, atividades e compromisso. Então, ele vai ajudar esses dados que vêm dessas categorias, dessas classificações. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso, tá, nesse vídeo, nem sobre o Viva Insights, porque ele merece aí um conteúdo separado só dele. Mas é importante também vocês entenderem que essas informações não ficam isoladas, tá, e elas têm sentido aqui dentro do To-Do, porque elas fazem parte de um ecossistema maior, tá? Então, voltando aqui para nossa categoria,
eu tenho uma categoria que eu criei para criação de conteúdos, tá? Então, várias coisas na minha agenda são relacionadas à criação de conteúdo, inclusive essa atividade que eu estou inserindo aqui agora. Aqui embaixo a gente tem a opção de adicionar um anexo. Vejam que eu estou falando de roteiro, eu posso vir aqui e anexar um roteiro ou um material que eu vou usar aí para essa revisão que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou adicionar um e-book de um aulão que eu preciso usar aí para revisar o roteiro, tá? Tem algumas coisas que eu vou precisar rever aí. E aqui embaixo eu posso adicionar anotações. Eu vou colocar aqui nesse adicionar anotação que eu preciso testar novamente a ferramenta, tá? To-do. E assim, quando eu voltar nessa tarefa depois, eu não preciso procurar essas informações em outros lugares, porque elas vão ficar associadas à minha tarefa. Bom, então agora que a gente criou algumas tarefas, né, enriqueceu elas com algumas informações, eu quero mostrar para vocês como o To-do organiza tudo isso através dos filtros. É legal vocês perceberem também que eu não precisei criar tarefas diferentes para cada um desses filtros, tá? Por isso que eu quis começar nesse de tarefas. Então a mesma tarefa, ela pode aparecer em diferentes visualizações dependendo das características que eu adiciono para ela. Por exemplo, essa tarefa aqui do roteiro de vídeo do To-do, como ela possui uma data definida, ela passa a ficar aqui no filtro de planejado, tá? Quando eu entro aqui no filtro de planejado, eu posso ver que essa mesma tarefa tá aqui em revisar roteiro de vídeo do To-do e ela tá aqui para amanhã e eu tenho outras tarefas junto com ela. O filtro de planejado reúne todas as tarefas que possuem uma data de vencimento ou conclusão definida. Isso ajuda bastante quando a gente trabalha com prazos e quer enxergar rapidamente aquilo que está chegando ou que precisa ser concluído. Uma outra função que a gente viu e também é um filtro é esse aqui de importante. Vejam aqui que eu marquei aquela tarefa como importante. E quando eu marco uma tarefa com essa estrelinha, quer dizer que tudo aqui que está dentro desse importante merece uma atenção especial ou uma prioridade maior. E agora a gente vai voltar naquele filtro que eu mostrei no início do vídeo, que eu também comentei com vocês antes, dentro da tarefa, que é o meu dia. E de novo, tá aqui a nossa tarefa, tá? Que a gente selecionou para ela aparecer aqui no meu dia. Então, lembrando vocês, ele funciona como uma lista de foco. Eu posso ter várias tarefas espalhadas em diferentes listas aqui, tá? Com diferentes datas ou prioridades. Mas quando eu quero trabalhar em uma atividade hoje, eu adiciono ela aqui ao meu dia. Então, vejam que eu não preciso ficar replicando as minhas tarefas, a mesma tarefa com os mesmos detalhes, né, de atividade em filtros diferentes, em lugares diferentes. Aqui no To-do eu consigo organizar todas as minhas tarefas. E falando nisso, agora a gente vai ver um filtro que é muito legal, que é esse aqui de atribuído a mim. Sempre que alguém atribui uma tarefa para mim através de um plano, lá no Planner, tá? Que é uma outra ferramenta do M365 que faz o gerenciamento de tarefas, tá? E organiza elas. Toda vez que alguém atribui uma tarefa para mim lá, ela vai aparecer aqui também. Então eu não preciso ficar abrindo vários planos diferentes para descobrir o que está pendente comigo. Tudo aquilo que foi atribuído para mim acaba sendo centralizado nessa área aqui. Isso facilita bastante o acompanhamento das atividades, né? De novo, como tudo aqui dentro do To-do. Por fim, eu vou mostrar para vocês esse filtro aqui de e-mails sinalizados, que a gente tem uma integração com o Outlook. Bom, aqui dentro do Outlook eu quero mostrar uma coisa por primeiro, que é, a gente tem um atalho de tarefas do To-do aqui, eu vou até fechar para mostrar de novo para vocês, então tá aqui. E a gente tem também o aplicativo do To-do dentro do Outlook, que está aqui do lado. Se eu abrir, vai aparecer aqui todas as tarefas e os filtros ali que vocês viram. A gente consegue mexer exatamente da mesma forma que a gente estava mexendo lá dentro do navegador. Eu vou voltar aqui para o meu e-mail, que eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para um e-mail aparecer lá dentro do To-do. E eu recebi um e-mail que exige alguma ação. Então eu posso sinalizar essa mensagem. Então, talvez eu precise responder essa mensagem depois, talvez eu precise revisar algum documento, eu preciso reler essa mensagem depois, né? E ela é importante. Em vez de eu fixar ela na caixa de entrada, eu posso sinalizar essa mensagem, tá? Esse e-mail. E quando eu faço isso, esse e-mail vai aparecer automaticamente lá dentro do meu To-do. Vou mostrar aqui pelo navegador para vocês. Então, tá aqui, ó.
atualização da comunidade, que é esse e-mail aqui que eu sinalizei. O que acontece a partir de agora aqui dentro do To-Do? Eu consigo abrir ele aqui e eu consigo também adicionar etapas para esse e-mail. Adicionar esse e-mail ao meu dia. Então, se alguém me mandou um e-mail para pedir alguma tarefa, solicitar alguma coisa, eu posso adicionar o meu dia, ó, e também acaba virando uma tarefa aí para eu fazer no meu dia, né? Eu posso pedir para ele me lembrar dessa tarefa, eu posso adicionar uma data de conclusão, repetir. Então, é tudo que a gente já viu antes, tá? Diferente o quê? Que aqui a gente consegue abrir o e-mail e a gente tem uma prévia do que ele é. Então aqui vai aparecer o nome e a prévia do e-mail, nesse caso só tinha o nome. E aqui embaixo, bem legal, a gente consegue adicionar uma anotação, coisa que a gente não consegue fazer só deixando esse e-mail fixado ou marcado como não lido lá dentro do Outlook. Bom, agora voltando aqui, tá, pro To-Do do navegador, que a gente já viu todos esses filtros, eu quero mostrar para vocês uma forma bem interessante e diferente de se organizar aqui dentro do To-Do. Então, até agora a gente criou tarefas e viu os filtros, né? Mas, conforme o volume de atividades começa a crescer aqui dentro, faz bastante sentido a gente começar a organizar de outra forma, um pouco melhor, né? Então, é aqui que entram outras funções do To-Do, que são grupos e listas. Uma forma de entender essa estrutura é pensar em uma pasta e os seus conteúdos. Aqui a gente tem os grupos e aqui a gente tem as listas. Então, um grupo, ele funciona como um agrupador, tá? E dentro dele eu posso criar várias listas relacionadas ao mesmo contexto. Por exemplo, vou criar um grupo aqui chamado Minutinhos. E eu vou colocar aqui um emoji. Então, para quem não sabe como colocar emoji em lugares aleatórios aí do M365, a gente aperta bandeirinha do Windows no teclado e pontinho. Então, eu vou procurar um emoji que tenha a ver aí com minutinhos, né? Eu vou colocar um coração roxo. E aqui, pra gente criar, então, o nosso grupo, a gente dá um Enter. Então, pronto, tá criado o nosso grupo. E agora eu vou criar as nossas listas. Então, pra gente criar as listas, é só passar o mouse em cima e vir aqui e digitar. Eu vou criar uma lista para gravação, para todas as tarefas que sejam relacionadas à gravação, tá? Vou ficar dentro dessa lista. Eu vou criar uma outra tarefa que vai ser tudo que tem a ver com treinamentos ao vivo, vai ficar dentro dessa lista. E todas as minhas tarefas de estudo, por exemplo, vão ficar dentro dessa nova lista que eu criei agora. Então, eu vou voltar nessa lista aqui de gravação. Aí, eu já tenho algumas tarefas de gravação que eu criei ali com vocês. A gente viu que uma das grandes vantagens do To-Do é conseguir criar uma vez uma tarefa e poder aparecer em vários lugares diferentes. Então, eu vou vir aqui em tarefas e eu vou pegar essa tarefa aqui de gravar o vídeo sobre reuniões com o Copilot. Vou apertar meu botão direito do mouse e vou vir aqui em mover tarefa para e eu vou escolher a lista. Então, eu vou colocar aqui gravação. E beleza, vocês viram que já foi movida aqui para minha lista de gravação, ó. Já tá aqui. E aqui, de novo, eu abro a tarefa e eu consigo editar ela. Quero mostrar agora para vocês algumas outras formas da gente visualizar as tarefas aqui. Vocês já devem ter percebido que a gente tem essa opção de lista, tem essa carinha aqui que a gente consegue ver, né, uma lista de tarefas com os detalhes de cada tarefa, né? E aqui a gente tem uma visualização em grade, que daí o que vai ficar em destaque? O nome da tarefa, né, o título, como já diz aqui, data de vencimento e importância. E aqui embaixo a gente tem um filtro de concluído. Então, importante, você concluiu sem querer, né, uma tarefa, ou você quer voltar essa tarefa, você vem aqui e tira o concluído dela, que ela vai voltar aqui para sua lista de tarefas. Particularmente, eu prefiro a visualização de lista porque traz mais detalhes. A gente tem aqui também classificação, então a gente pode classificar a visualização das tarefas por importância, tá? A gente pode também classificar por data de conclusão, tarefas que foram adicionadas ao meu dia, ordem alfabética e data de criação da tarefa. Quanto tempo faz que eu criei tal tarefa? Será que ela não está aqui faz muito tempo? Se eu não coloquei uma data de conclusão, né, é um perigo que a tarefa fique ali e não seja concluída. E aqui tem um filtro especial, que é o filtro de grupo, tá? Eu consigo agrupar por categorias, tá? Então, lembra que a gente deu uma categoria aqui para essa tarefa de revisar o roteiro, que eu expliquei que essa categoria ela acaba virando um dado aí dentro do M365. Então aqui eu consigo visualizar por categoria, se eu tivesse outras categorias, iam estar aparecendo aqui também.
E aqui eu tenho me especificando que tenho 5 tarefas não categorizadas e tarefas concluídas aqui embaixo. Bom, e pra gente finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês mais uma integração que eu considero muito importante e interessante dentro do M365. Porque aqui na Minuteins a gente usa muito o Teams, a gente consegue acessar o To-Do por dentro do Teams também. Só que ele fica um pouquinho escondidinho, fica dentro do aplicativo do Planner dentro do Teams. Então percebam aqui, né, que a experiência do Planner e do To-Do parecem bastante integradas, tá? É bastante coisa que aparece aqui. E eu tenho acesso às minhas tarefas, as tarefas que foram atribuídas para mim, todas as tarefas privadas atribuídas para mim, e e-mails sinalizados. E aqui eu tenho o meu dia, são as tarefas que eu adicionei ao meu dia, né? Lembra que são tarefas que vão aparecer hoje aqui para mim, amanhã elas estarão zeradas. Aqui eu tenho as minhas tarefas, igual a gente estava vendo, os meus planos, tá? E meus portfólios. Então, basicamente, o que a gente pode concluir com esse vídeo é que o To-Do funciona como um ponto de encontro para atividades que podem estar vindo de lugares diferentes aí do M365. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer melhor o Microsoft To-Do e várias das possibilidades que ele pode trazer aí para melhorar a sua organização, né, e acompanhamento de tarefas no dia a dia. Bom, já que você chegou até aqui o final do nosso vídeo, já se inscreve aqui no canal da Minuteins para receber notificações e avisos de novos vídeos como esse e a gente se vê.